Fala galera, beleza? E aí, bora estudar aceleração escalar? Então, esse assunto, aceleração escalar média, é um tema que está dentro da cinemática, do estudo do movimento, mas ele é muito importante para que a gente depois compreenda as tais leis de Newton, as famosas leis de Newton, né? O conceito de aceleração está lá nas leis de Newton e a gente tem que ter uma compreensão boa desse conceito aqui agora para a gente poder entender o movimento e depois aplicar bem as leis de Newton. Bom, o conceito de aceleração, eu costumo dizer para os alunos que é um conceito complexo, não é um conceito tão óbvio quanto o conceito de velocidade média, né? Que representa simplesmente a rapidez do movimento. O conceito de aceleração é um conceito um pouco mais complexo. E a compreensão desse conceito exige que a gente se concentre aqui nas definições e no tratamento matemático que vai ser dado. Bom, para a gente entender o que vem a ser aceleração, eu vou usar aqui um recurso, né, que é o nosso velocímetro, que é aquele medidor de velocidade, aquele ponteirinho que tem no painel dos carros. Alguns carros têm esse medidor digital já, mas a maioria dos carros ainda tem esse medidor de velocidades analógico. Então é semelhante ao que eu desenhei, eu tentei desenhar aqui para vocês. Tem uma mensagenzinha aí da gente, né, bora estudar para a gente entender esses conceitos. Bom, eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio e quero que vocês imaginem as situações que eu vou criar com vocês aqui, as hipóteses, né, as situações que a gente vai criar para poder entender o que vem a ser aceleração escalar. Antes de mais nada, vamos lembrar que esse medidor, ele registra as velocidades que o carro possui em qualquer instante, então são velocidades instantâneas, e registra essas velocidades em quilômetros por hora, que é o sistema utilizado para medir velocidades aqui no Brasil e em alguns outros países, né? Vocês já devem ter visto nas placas de trânsito as velocidades permitidas em cada trecho da via e elas sempre vêm informadas aí em quilômetros por hora. Outros sistemas de medidas são usados em outros países, né? Como os países de língua inglesa usam milhas por hora, aqui no Brasil a gente usa o quilômetro por hora. Apesar de nenhuma delas ser unidade de medida de aceleração do Sistema Internacional de Unidades, né, do sistema MKS, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco ali. Então imagine uma seguinte situação. Se um automóvel estiver em movimento, por exemplo, e o velocímetro dele registrar aqui 50 km por hora, e esse ponteiro se mantiver fixo nesse ponto, permanente nesse ponto aí, a gente consegue deduzir facilmente que ao final de 1 hora de movimento, o móvel terá percorrido 50 km. Por isso que eu falo que o conceito de velocidade é um conceito muito fácil de entender, porque a gente deduz só da leitura da medida o que está acontecendo com o móvel. O móvel está se deslocando com uma velocidade de 50 km por hora. Ou seja, a cada hora de movimento ele terá andado 50 km. E a gente consegue, inclusive, fazer uma continha rápida de quanto que ele vai andar em 2, 3, 4 horas. É só ir multiplicando, né, pela velocidade e a gente então encontra a distância que ele percorreu. Agora, a aceleração não é isso. A aceleração é exatamente o oposto disso. Se ele estivesse com a velocidade de 50 km por hora, ou até velocidades mais altas, 140, velocidade do som, 1000 km por hora, um avião atinge. Essas velocidades, elas podem ser muito altas, elas representam deslocamentos muito rápidos, mas elas não têm nada a ver com aceleração. A aceleração é exatamente a medida da mudança dessa velocidade, da mudança da rapidez. Então, quando o móvel está acelerado, como a gente costuma dizer, não quer dizer que ele esteja se movendo rapidamente. Isso é comumente falado, e isso leva a gente a uma compreensão errada do conceito de aceleração. Então, quando a gente fala que um móvel está acelerado, a gente, nas conversas do nosso dia a dia, a gente normalmente quer dizer que o móvel está se movendo em alta velocidade. Um avião que passa voando em alta velocidade, as pessoas costumam dizer que ele está acelerado. Mas não é exatamente isso. Estar acelerado é possuir aceleração, é ter uma mudança na velocidade, não andar rapidamente. Então vamos simular aqui uma situação onde vai haver uma aceleração e a gente então vai
mostrar o cálculo, dizer o que é e mostrar como é que se calcula a aceleração. Então vamos imaginar o seguinte, imaginem que num instante t0 igual a 0 segundo, nós temos o ponteiro do velocímetro registrando a velocidade de 50 km por hora. Então é aquele instante em que a gente zera o cronômetro e a partir daquele momento nós começamos a observar o movimento do nosso móvel, o movimento do nosso carro. Então naquele momento em que eu zerei o cronômetro e comecei a marcar o tempo, a velocidade que ele estava era de 50 km por hora. Então nesse instante havia uma velocidade inicial de 50 km por hora. Passado um certo tempo, vamos estabelecer aqui, por exemplo, 10 segundos. Então, quando o cronômetro registrou um instante igual a 10 segundos, vamos imaginar que esse ponteiro tenha girado para cá e tenha indicado aí uma velocidade de 90 km por hora. Então, a velocidade nesse instante valia 90 km por hora. Então, o cara vinha andando com o seu carro tranquilamente a 50 km por hora, de repente ele percebeu que estava atrasado, resolveu dar uma acelerada e pisou um pouco mais no acelerador e então o velocímetro que indicava 50 passou a indicar 90 km por hora e esse aumento ocorreu em 10 segundos. Houve aceleração escalar? Houve. Quanto valeu essa aceleração? Como que a gente calcula a aceleração escalar média? Aí vem a definição, né? A aceleração escalar média é exatamente a taxa de variação da velocidade, ou seja, é a rapidez com que a velocidade varia. Quando a gente fala rapidez, a gente está envolvendo o tempo na nossa análise. Então, é a rapidez com que a velocidade varia. Então, a gente tem que ter essas duas informações, quanto que a velocidade variou e quanto tempo aconteceu para que essa velocidade mudasse, para que essa velocidade saísse do valor inicial e atingisse o valor final. Então, a gente tem aqui a divisão entre a variação da velocidade, lembrando o deltazinho, né, o delta V, esse delta representando, como sempre, uma variação, no caso aqui a variação da velocidade. Esse ΔV não é a velocidade inicial, não é a velocidade final, não é a média das duas. Esse ΔV é a diferença das duas. É quanto ela aumentou, no caso aumentou, ou em outros casos quando ela tiver diminuído, quando o móvel tiver freado. Aí o ΔV será a diferença. E o intervalo de tempo, ΔT, em que essa mudança aconteceu. Certo? Então é com essa expressão que a gente sempre vai calcular a nossa aceleração escalar média. Lembrando que o ΔV, assim como qualquer cálculo que a gente tem que fazer por causa desse delta, ou seja, representando uma variação, a gente sempre vai fazer o valor final, que no caso aqui foi 90, subtraído do valor inicial, que no caso foi 50. Mesma coisa a gente fará para o ΔT, né? ΔT é o instante final, que no caso foi 10, menos o instante inicial, que no caso foi 0, porque a gente preferencialmente estava com o cronômetro zerado. Bom, eu vou fazer o cálculo e eu quero que vocês observem o que vai resultar na unidade de medida dessa grandeza aceleração. Então, a aceleração vai ser igual variação da velocidade. Qual foi a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo, então, a aceleração é igual velocidade final, 90 km por hora, menos a velocidade inicial, 50 km por hora, dividido pelo intervalo de tempo, que é 10 segundos, menos 0 segundo, que, claro, vai dar 10. Então, aceleração igual. Vamos fazer agora a operaçãozinha. 90 km por hora menos 50 km por hora, 40 km por hora. Dividido 10 segundos menos 0 segundo, 10 segundos. Continuando. 40 km por hora divididos por 10 segundos, divide o que for possível, né? No caso, 40 dividido por 10 dá 4. 4 o quê? 4
quilômetros por hora a cada segundo. Aqui no 40 dividido por 10 deu 4, e o 10 dividido por 10 dá 1. A gente não escreve 1 aqui embaixo, mas ele está lá. Eu vou registrar ele aqui para a gente poder falar um pouquinho dele. Bom, esse aqui é o valor da aceleração escalar média que esse móvel teve durante esses 10 segundos. O que isso quer dizer? Por exemplo, pode ser que a cada segundo a velocidade tenha aumentado 4 km por hora. Pode ser isso, né? Na média foi isso, não quer dizer que tenha acontecido realmente. Eu vou explicar já já o porquê. Mas pode ser que em 1 segundo a velocidade tenha saído de 50 para 54, mais 1 segundo para 58, mais 1 segundo para 62, mais 1 segundo para 66. Então, a cada segundo ela aumentou 4. Foi aumentando de 4 em 4, até que no final dos 10 segundos ela aumentou de 50 para 90. Não necessariamente aconteceu exatamente assim. Pode ter acontecido assim, ó. Ele viu que estava atrasado, aí as condições do trânsito permitiam, e ele então acelerou bastante, e esse ponteiro deu um salto aqui de 50 para 80 e demorou 3 segundos, 4 segundos. E o restante do tempo, ele levou, ou seja, o restante até dar 10 segundos, até completar os 10 segundos, ele levou para aumentar de 80 para 90. Do mesmo jeito, terá sido um aumento de 50 para 90 em 10 segundos. Mas não quer dizer que esse ponteiro girou aqui com a rapidez constante, que esse ponteiro aqui estava girando aqui assim, né, com a velocidade constante. Ele pode ter dado um salto e depois girado mais lento, ou pode ter começado lento, depois dado um salto. Na média, por isso a gente fala aceleração escalar média, foi um aumento de 4 km por hora a cada segundo. Pronto. Essa é a definição de aceleração escalar média. Agora, essa unidade de medida que está aqui, ela não é uma unidade comum, ela não costuma aparecer nos exercícios que a gente vai resolver. Vocês vão perceber que aparece outra unidade de medida. Por que aparece outra unidade de medida? Porque normalmente a gente não usa velocidades em km por hora. A gente costuma usar no sistema internacional, que eu falei agora há pouco, que é o sistema MKS, onde a velocidade é expressa em metros por segundo. Deslocamentos em metros, tempos em segundos, dá então a unidade de velocidade metro por segundo. Eu vou criar aqui uma outra situação, um outro problema semelhante a esse, mas com novos valores de velocidade, para que vocês percebam que unidade vai resultar, e essa é a unidade que a gente vai trabalhar na grande maioria dos casos dos exercícios que a gente vai resolver. Então vamos imaginar outra situação. No instante inicial igual a 0 segundo, o móvel estava, por exemplo, com a velocidade inicial de 40 km por hora. Passados, por exemplo, 20 segundos, ou seja, no instante final igual a 20 segundos, o móvel passou a ter uma velocidade final de 80 metros por segundo. Lembra que... Deixa eu só refazer isso aqui, a gente está em metros por segundo, né? Lembra que para converter as unidades metro por segundo para quilômetro por hora, tinha um fatorzinho que era de 3,6. Então, 40 metros por segundo dá alguma coisa próxima de 130 e poucos quilômetros por hora, velocidade alta para um carro. 80 metros por segundo dá 240, 250 km por hora. Então são velocidades que para um carro seriam muito elevadas. Mas eu estou mais preocupado com os valores aqui para a gente poder entender a unidade de medida. Então vamos lá, calculando a aceleração média desse movimento. Vamos lá. Velocidade final, 80 metros por segundo. Menos a velocidade inicial, 40 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo, 20 segundos menos 0 segundo. Aceleração igual 80 metros por segundo menos 40 metros por segundo, 40 metros por segundo. 20 segundos menos 0 segundo, 20 segundos. Divide o que for possível. A gente então tem aqui 40 dividido por 20,
dá 2 aqui em cima, dá 1 aqui embaixo, né? Aí vai ficar aceleração escalar média igual a 2 metros por segundo dividido por 1 segundo. Vamos entender o que está dito aqui. Como ele saiu do instante zero em que estava com essa velocidade e em 20 segundos atingiu essa velocidade, na média ele aumentou 2 metros por segundo a cada segundo que o relógio marcava. Então, se a velocidade era 40 metros por segundo, quando o relógio estava zerado, quando o relógio marcou 1 segundo, ele passou de 40 para 42. 2 segundos, de 42 para 44. 3 segundos, de 44 para 46. E a cada segundo foi aumentando 2, a cada segundo foi aumentando 2, até que no final dos 20 ele aumentou 40 e saiu desse valor para o valor final 80. Entenderam isso, gente? São 2 metros por segundo a cada segundo. Normalmente, essa unidade de medida, ela vem expressa desse jeito, ó. Quer ver? A continha que a gente pode fazer aqui vai ser aceleração igual, ó, conserva a primeira, 2 metros. O segundo está no denominador da fração. 2 metros por segundo. Então, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 segundo divide por 1 aqui, multiplica pelo inverso. Então, vai ser 1 dividido por 1 segundo. Aí vai ser aceleração igual 2 metros vezes 1, 2 metros. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, é muito mais comum a gente expressar a aceleração utilizando esta unidade de medida, que é o metro por segundo ao quadrado. Como eu falei no início da nossa aula, ao ler a aceleração, ao ler o valor da aceleração, a informação não é imediata, como é no caso da velocidade, 80 km por hora. Se o móvel mantiver isso, são 80 km de deslocamento a cada hora. 2 metros por segundo ao quadrado, a gente tem que pensar um pouquinho, porque o nosso relógio não marca segundos ao quadrado, então a informação não sai imediatamente como sai a velocidade. É só a gente lembrar o seguinte, esse segundo ao quadrado que está aqui, 1 dos segundos vem da medida da velocidade. O outro segundo, porque é segundo ao quadrado, vem da medida do tempo que a gente marcou para que a velocidade mudasse. Então, a maneira legal de ler, de compreender direitinho, é 2 metros por segundo a cada segundo. Que a gente, então, aproximando aí, reduzindo essa unidade de medida, acaba utilizando 2 metros por segundo ao quadrado. Então, muito importante porque essa unidade de medida metro por segundo ao quadrado, às vezes, não é tão esclarecedora assim, e isso pode provocar uma certa confusão. É só lembrar dessa medida original, 2 metros por segundo a cada segundo, que a compreensão fica mais fácil, né, da gente poder saber como é que o movimento decorreu, como é que a aceleração do móvel aconteceu. Tá certo? Bom, a partir dessa informação de aceleração, vale a pena agora a gente classificar os movimentos. Vou aproveitar aqui para poder classificar os movimentos, né, quanto à rapidez dele. Então, um movimento ele pode ter algumas classificações. Por exemplo, se a gente tiver um movimento que ocorre com aquele ponteiro parado numa posição qualquer, indicando uma velocidade constante, ou seja, não tem aceleração, a todo momento o automóvel ou o móvel está com aquela velocidade permanentemente. No caso daquele exemplo anterior que eu dei, 50 km por hora. Em 1 hora anda 50 km, em 2 horas 100, em 3 horas 150 km e assim por diante. Esse é o tal do movimento uniforme. Então, movimento uniforme. O que é um movimento uniforme, portanto? É aquele movimento que ocorre com velocidade escalar constante. Não muda a velocidade escalar do móvel. A todo momento ele possui a mesma rapidez. Então ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Também equivale a dizer que a aceleração dele é igual a zero. Ele não possui aceleração. Ele está durante o movimento, durante o tempo todo do seu movimento, desprovido de aceleração escalar.
justamente pelo fato da sua velocidade ser constante. Outro tipo de movimento é aquele que não é uniforme. Quando o movimento não é uniforme, ele é um movimento variado. Ou seja, aquele ponteirinho, ele se mexe. Ele sai dos 50 vai para o 60, dos 60 para o 70, dos 70 volta para o 50 e assim por diante. Aquele ponteirinho fica mexendo. Enquanto o móvel está se movendo, enquanto o carro está andando, o ponteirinho se move. Que é o que acontece frequentemente quando se anda de carro, né? Quando se está dirigindo um automóvel, quando você está dentro do automóvel, é muito fácil a gente perceber que aquele ponteiro fica a todo momento mexendo, né? Porque é difícil manter um movimento uniforme no automóvel. Por causa das condições do trânsito, por causa das condições da pista, é muito difícil manter uma velocidade constante o tempo todo, ou um bom pedaço aí do movimento. Então, normalmente os movimentos são variados. Agora, repare o seguinte. Se aquele ponteiro saísse dos 50 e fosse para o 90, estão lembrados que era dos 50 para o 90? Se ele saísse dos 50 e fosse para o 90, mas o ponteiro se mexesse sempre com a mesma rapidez, não desse saltos, o que ia acontecer? A gente ia ter aquela aceleração efetivamente acontecendo em todos os intervalos de tempo. Mas eu expliquei para vocês que ele pode ter dado um salto porque o motorista resolveu acelerar muito e depois ele aliviou um pouco a aceleração e o ponteirinho já não vai subindo tão rápido. Por isso que a gente falava em aceleração média. Estão lembrados disso? Quando aquele ponteirinho se movimentar percorrendo espaços iguais em cada tempo igual, ou seja, a velocidade aumentar uniformemente, não aumentar num salto, abruptamente, depois aumentar pouquinho, quando a velocidade aumentar uniformemente, a mesma quantidade de aumentos iguais em tempos iguais, a gente diz que o movimento foi variado, mas foi variado de forma uniforme. É o tal do movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. E aí vale uma lembrança, né? Vale um lembretezinho. Da mesma forma que esse movimento é um movimento difícil de ser reproduzido, manter uma velocidade constante durante um movimento todo, é muito difícil acontecer isso, devido às condições de tráfego e tal, também um movimento uniformemente variado é um movimento difícil. Né? Fazer com que a velocidade aumente igualmente em todos os instantes, fazer com que a aceleração permaneça constante durante o movimento, também é bastante difícil. Agora aqui a aceleração é que é constante, não é mais a velocidade. Então a gente não tem muita facilidade em produzir esses dois movimentos aqui na realidade. É muito difícil executar esses movimentos. Agora, vale uma ressalva, vale um lembrete. Quando os movimentos dos objetos acontecem sob a ação exclusiva da gravidade, nas proximidades do planeta, que é o caso de uma queda de um objeto, de um lançamento de um objeto, e a gente então desconsidera os efeitos do ar, a gravidade produz movimentos muito próximos desse tipo de movimento aqui. Então é muito comum a gente dizer que um objeto em queda livre, quer dizer, livre da ação da resistência do ar, livre de atritos, livre de qualquer influência que não seja da própria gravidade, ele se movimenta com uma aceleração constante, e é até um valorzinho que a gente costuma sempre frisar, né, lembrar, que é o valor da aceleração da gravidade, lembra quanto que era? No caso da Terra, ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que um movimento acontece sob a ação exclusiva da gravidade, a gente considera que é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a ação da gravidade produz acelerações constantes ou praticamente constantes quando próximas da superfície da Terra. Tá certo, gente? Bom, agora a nossa próxima etapa é fazer exercícios sobre esse tema aceleração, para a gente se preparar bem para esse tema, para essa grandeza do movimento, aceleração, para a gente compreender bem como é que as provas e livros didáticos e exercícios, etc., cobram isso da gente, e para a gente, depois de entender bem esse conceito, não só aplicar bem ao próprio estudo do movimento, como nas leis de Newton, a gente, especialmente a segunda lei, a gente então poder entender exatamente o que o conceito de aceleração tem a ver com o estudo das leis de Newton. Beleza, galera? Valeu, a gente se encontra aí nos exercícios fazendo uma atividade para poder praticar um pouquinho esse conceito, tá certo?
Um abraço, bora estudar, a gente se vê daqui a pouco. Até mais.